Olá, o meu nome é Inês Nunes Pimentel e este é o meu podcast, ou melhor, o nosso. Este é um lugar para conectarmos profundamente connosco e falarmos abertamente de alma para alma. Aqui partilho as minhas histórias, lições e dou-te as ferramentas e inspiração que precisas para apareceres ao mundo como a tua melhor versão e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e este é sem dúvida muito especial. Eu acho que digo sempre isto, mas este é sem dúvida muito especial porque, além de ser o episódio 14, e eu adoro o número 14, porque eu faço anos dia 14, o Danny faz anos dia 14, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu partilho muito sobre o meu angel number, que é o 144, e eu vejo sempre muitos 4, 44, 444, e só poderia ser mesmo o número 14 para este episódio que marca 3 meses de podcast, e é por isso que é tão especial. Acho que é uma celebração poder chegar aqui e celebrar o facto de me ter permitido começar e hoje olhar para trás e dizer: passaram 14 semanas, 3 meses, nem foram os 3 meses mais fáceis e mesmo assim eu tive este compromisso para comigo de todas as semanas, todas as segundas-feiras, partilhar com vocês um pouco de mim, um pouco das minhas histórias, lições, trazer convidados. E tudo porque naquele dia me permiti começar antes de estar pronta. Este mantra que se tem tornado um mantra de tantas pessoas, é incrível ver a quantidade de pessoas que se permitiram também começar projetos, tudo porque me acompanharam também neste sonho. E é esse exemplo que eu quero ser para o mundo, partilhar com vocês os meus sonhos e com isso inspirar-vos a também partilharem os vossos sonhos com o mundo. E naquele dia 4 de novembro, quando comecei a permitir-me começar antes de estar pronta, e todas as semanas me comprometi com este podcast, foram meses bastante intensos, principalmente o mês de dezembro. De novembro eu até tinha as coisas mais preparadas e em dezembro de repente estava a ter eventos todos os fins de semana, com imenso trabalho durante a semana, e eu só pensava, mas como é que eu me fui comprometer a fazer um episódio por semana? E muitas semanas eu nem sei como é que eu fiz, porque estava mesmo muito cansada dos eventos e ainda assim no domingo, na véspera de segunda-feira, eu pegava no microfone para gravar. Ainda havia todo o processo de edição, escolher o minuto que vai para as redes sociais, fazer os textos para a newsletter, ou seja, não é só o processo de gravar, mas todo o processo que envolve cada episódio, as lições, tudo o que eu partilho e que envolve cada episódio. E mesmo assim, mesmo perante todo o cansaço, tudo o que estava a acontecer, mesmo assim eu coloquei no mundo um episódio por semana, e tudo porque eu me comprometi com vocês. E é muito interessante pensarmos, porque quantas vezes nós não dizemos a nós mesmos que eu não tenho tempo, eu adorava fazer este projeto, mas eu não tenho tempo, não é? E isso é o nosso ego que nos vai fazer parar e impedir de fazer aquilo que nós queremos fazer. E eu poderia ter dito, eu não tenho tempo, e usar isso como uma desculpa, mas se eu continuasse a usar isso como a minha desculpa, eu nunca teria posto isto no mundo, porque realmente a nossa vida é super agitada e vão haver sempre coisas que nos vão impedir de fazer. Mas eu felizmente fiz aquele compromisso para comigo, para com vocês, de que independentemente do que estiver a acontecer na minha vida, eu vou-me comprometer a colocar um episódio no mundo todas as segundas-feiras. E consegui, passaram 3 meses e isto é mesmo só o início de tudo, e estou mesmo muito feliz, e por isso queria partilhar isso com vocês. Estou também muito feliz por todo o feedback incrível que tenho tido. Sinto mesmo que este podcast veio consolidar muito esta nossa comunidade, poder trazer-vos mais conteúdos, dar-vos mais informações, estar mais perto de vocês e oferecer acima de tudo conteúdo gratuito, conteúdo que possa chegar a todas as pessoas
pessoas, porque nem todas as pessoas vão poder vir aos meus eventos, fazer parte da minha academia, comprar os meus produtos, até mesmo comprar o meu livro. Sei que algumas pessoas não têm essa possibilidade, mas este podcast é gratuito, pode chegar a todas as pessoas e cada vez mais eu sinto que essa é a minha missão. Eu quero poder oferecer conteúdo gratuito, eu quero poder chegar ao máximo de pessoas e sinto que este podcast me tem permitido cumprir também essa missão de levar mais conhecimento a todas as pessoas gratuitamente, e por isso também estou muito feliz e orgulhosa por isso. Estou muito feliz, como estava a dizer, com todo o feedback, com todas as mensagens que tenho recebido, por poder ver as vossas transformações, por poder ver como cada episódio tem um impacto na vossa vida e ler as vossas mensagens, as vossas partilhas. Tem sido mesmo incrível. Eu leio tudo o que vocês me escrevem, nem sempre consigo responder a todas as pessoas, infelizmente. Eu lembro-me que um dia tive que fazer as pazes comigo mesma por não conseguir responder a todas as mensagens que recebia, mas eu leio tudo, eu leio todas as vossas histórias, todas as vossas partilhas, a forma como cada episódio toca a vossa vida e todas as vossas perguntas que vocês me fazem. Eu uso essas perguntas também para poder criar mais conteúdo que chegue a mais pessoas, porque sem dúvida que as perguntas de umas pessoas são as mesmas das outras e por isso tem sido incrível ver mesmo todo o feedback, ver toda esta partilha, todas estas histórias e portanto estes foram os primeiros 3 meses. Tanta informação já disponível para vocês, estou mesmo super orgulhosa e espero mesmo que isto seja o início de algo mesmo muito especial e que fique connosco para muito, muito tempo. E para hoje, sendo um episódio tão especial que marca estes 3 meses de podcast, eu senti que era o episódio para partilhar sobre algo que tem feito parte de todos os episódios. Eu acho que não há nenhum episódio em que eu não esteja a falar de intuição, de vivermos intuitivamente, de estarmos atentos aos sinais do universo, de nos permitirmos guiar a nossa vida dessa forma, conectarmos com a nossa alma, com a nossa intuição. E por isso, neste episódio, eu vou partilhar várias ferramentas com vocês para que vocês possam conectar com a vossa intuição e viverem uma vida em alinhamento com a vossa verdade, que no fundo é muito do trabalho que eu faço neste mundo, ajudar as pessoas a conectarem consigo, com a sua verdade, encontrarem as respostas dentro de si. E a verdade é que a intuição é um verdadeiro superpoder. Quando nós nos permitimos conectar com ela, usá-la na nossa vida, tudo flui, a vida começa a ser muito mais simples e por isso eu hoje vou partilhar várias ferramentas com vocês de como é que vocês podem viver desta forma, porque ao longo dos episódios eu tenho recebido muitas mensagens e muitas perguntas sobre como é que eu também posso estar atenta a estes sinais do universo, como é que eu posso conectar com a minha intuição, como é que eu posso saber qual a resposta, e recebo também muitas perguntas de Inês, estou nesta situação, o que é que eu devo fazer? E a verdade é que eu não vos posso dar essas respostas, não é? Eu não vos posso dizer o que é que vocês devem fazer. Isso é algo que vocês vão encontrar dentro de vocês. Portanto, a única coisa que eu vos posso dar é as ferramentas certas para encontrarem essas respostas dentro de vocês. Eu não vos posso dizer olhar para uma pessoa e dizer este é o teu propósito, tens de ir viver para aquele país, tens que casar com aquela pessoa, tens que viver naquela casa. Não, eu não tenho esse poder. Essas respostas estão dentro de vocês. A única coisa que eu posso fazer, como estava a dizer, é dar-vos essas ferramentas, as ferramentas que vos vão permitir encontrar essas respostas e, portanto, vivermos intuitivamente torna a nossa vida muito mais simples, muito mais fácil, com muito mais sentido. E permite-nos viver em total alinhamento com aquilo que nós somos, com aquilo que nós viemos fazer. E na minha jornada, conectar com a minha intuição foi mesmo assim o mais importante de tudo,
porque na verdade tudo o que eu tenho feito na minha vida tem vindo de um lugar de intuição. Todas as coisas boas que aconteceram na minha vida vieram desse lugar de intuição. Nem sempre eu soube ouvir a minha intuição, não é? E quando nós não ouvimos, as coisas acabam por não correr bem, mas quanto mais eu me permiti conectar com ela, mais eu consegui viver em alinhamento com aquilo que fazia sentido para mim e viver uma vida muito mais feliz. Eu hoje posso dizer que todas as decisões que eu tomo na minha vida vêm de um lugar de intuição, seja a nível pessoal ou a nível profissional, seja eu vou viver naquela casa, eu vou sair com aquela pessoa, eu vou fazer aquilo, eu vou escrever este livro, eu vou criar este projeto, eu vou fazer este evento. Tudo vem de um lugar de intuição e há momentos em que eu sinto que não é o caminho. Há várias oportunidades que surgem e a intuição é também aprendermos a dizer que não, é sabermos o que queremos e o que não queremos. E neste processo eu também aprendi a dizer que não. Se calhar surgiram imensas oportunidades profissionais no meu caminho que eu percebi que não era para mim. A minha intuição não me levava a fazer aquilo. E eu só consigo fazer isso, saber realmente qual é que é o meu caminho, porque me permiti conectar com esta minha intuição. Quando é que eu comecei então a desenvolver isto na minha vida? Eu recordo-me da primeira consulta de aura que eu fiz, isto já foi talvez há uns 9 anos, foi quando eu vim da Austrália, tinha sido diagnosticada com a minha doença autoimune. Eu sinto que até ali eu já vivia uma vida de bastante intuição, porque eu sempre segui muito aquilo que eu achava que fazia sentido para mim, nomeadamente ter decidido ir para a Austrália. Eu digo muitas vezes que ir para a Austrália foi o meu acordar espiritual, foi a primeira vez que eu disse eu vou fazer isto por mim, e foi realmente uma decisão intuitiva e, portanto, eu sinto que naturalmente eu já vivia uma vida muito intuitiva sem saber sequer o que era a intuição, simplesmente não, é isto que eu quero. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida sobre aquilo que eu queria para a minha vida e quando eu meto uma coisa na cabeça ninguém me tira. Eu sou aquela pessoa que eu quero fazer isto e é isto que eu vou fazer e é isto que vai acontecer. Mas quando eu embarquei nesta jornada de espiritualidade, eu permiti-me ir mais a fundo nesta intuição, nesta jornada de intuição, de conectar comigo, conectar com algo superior a mim. E, portanto, quando eu vim da Austrália, foi a altura que eu mergulhei mais neste mundo da espiritualidade, fiz essa primeira consulta e, na altura, eu lembro-me que a terapeuta me disse que eu tinha vindo a este mundo para conectar com a intuição, para trabalhar a minha intuição. E foi aí que eu comecei a perceber mais sobre este conceito de intuição. Nessa altura, eu lembro-me que fui fazer, por exemplo, um curso de Reiki, foi a primeira coisa assim que eu fiz. Não cheguei a fazer os outros níveis, porque nunca... parecia que sempre que ia acontecer, acontecia qualquer coisa. E isso são também sinais para estarmos atentos à nossa intuição. E hoje também vamos falar sobre isto, sobre estes sinais e como estarmos atentos, porque no fundo isto é conectar também com a nossa intuição. E portanto fiz esse primeiro curso, comecei a perceber então o que é isto da intuição, como é que eu posso desenvolver a minha intuição, e fiquei mesmo muito focada nesta jornada da intuição, de conhecer os chakras. Nós temos 7 chakras principais e o nosso chakra da intuição é o chakra do terceiro olho, que fica localizado na nossa testa. Portanto, nós podemos trabalhar este chakra de forma a estarmos mais conectados com a nossa intuição. Eu recordo-me quando fui viver para Londres, eu comprei, aliás foi o Danny que me ofereceu até nos meus anos, eu tinha escolhido porque eu tinha adorado, e ofereceu-me um colar com o chakra do terceiro olho, e este colar acompanhou-me durante imensos anos. Portanto, eu estive em Londres há cerca de 6 anos e eu usei praticamente 4. Tinha depois também a pulseira, portanto tinha o colar e a pulseira, e eu lembro-me que até se tornou quase uma imagem de marca, porque em todas as minhas fotografias, que eu quando comecei a partilhar,
eu tinha esse colar e essa pulseira. Se vocês repararem no livro Viva a Tua Luz, eu em todas as fotografias estou com esse colar e com essa pulseira do chakra do terceiro olho, que é o chakra que conecta com a nossa intuição. E se forem ver as minhas fotografias antigas, eu estava sempre com esse colar, porque quando eu senti que, ok, eu vim aqui para trabalhar a intuição, tenho que desenvolver a minha intuição, eu comecei a usar aquele colar todos os dias. Portanto, foi ativando também em mim toda esta intuição. Portanto, esta foi assim a primeira conexão que eu tive, não é? Descobrir, ok, vim aqui para trabalhar a minha intuição, mas como é que eu posso fazer isto? E depois, ao longo da minha vida, eu fui-me então permitindo trabalhar neste aspecto da minha vida, não é? Quanto mais eu fui mergulhando na espiritualidade, mais a minha intuição se tornava forte. E eu fui desenvolvendo a minha intuição quase sem pensar, ou seja, sem saber exatamente aquilo que estava a fazer. E de repente eu percebi que estava mesmo a viver uma vida em total alinhamento com a minha verdade, porque me tinha permitido dar aqueles passos, todos aqueles passos que me tinham levado a conectar comigo. E por isso eu hoje não consigo mesmo fazer algo que vá contra a minha intuição. E quando nós nos permitimos viver assim, nós podemos viver nesta paz, não é? De saber exatamente o que temos que fazer. E acontece que nós muitas vezes vamos tentar encontrar as respostas em todo o lado, não é? Nós queríamos encontrar uma resposta e vamos perguntar a alguém. Como eu disse inicialmente, muitas vezes recebo mensagens sobre o que hei de fazer aqui, não é? Nós vamos perguntar a alguém que nós confiemos, que nos inspire, mas a verdade é que as outras pessoas não nos podem dar as respostas, portanto, temos de aprender sim, podemos pedir opinião, mas as respostas têm de vir de dentro de nós e nós temos que sentir isso, não é? Sim, em termos de sentimentos, aquilo que eu vos posso dizer é muito difícil explicar o que é intuição, não é? Porque é algo que nós sentimos dentro de nós, mas sim, fisicamente, mesmo fisicamente, nós podemos sentir a intuição, nós podemos sentir que é a nossa alma a guiar-nos. No fundo, a intuição é o GPS da nossa alma, porque a nossa alma tem todas as respostas e é ela que nos vai guiar. Portanto, a intuição é este GPS e nós sentimos esse GPS no nosso corpo e por isso estarmos conectados com o nosso corpo também é super importante. Eu posso dizer que fisicamente a intuição é algo que, por muito que dê medo, e seguir a nossa intuição muitas vezes vai dar medo, porque por vezes a intuição vai dizer tu tens mesmo que colocar este projeto no mundo, nomeadamente tu tens mesmo que escrever este livro, e aquilo vai nos dar imenso medo, mas a nossa intuição guia-nos a fazer aquilo e é um sentimento expansivo, é quase como o nosso coração abrir-se. Nós estamos totalmente abertos para aquilo e quando é realmente um medo, quando é realmente o nosso ego, nós ficamos mais fechados, nós ficamos mais contraídos. Não, eu não consigo fazer isto, eu não consigo mesmo ir em frente. E muitas vezes as pessoas perguntam esta diferença, como é que eu consigo encontrar a diferença entre a voz da minha alma e a voz do meu ego, porque às vezes é difícil. Eu própria, que já estou nesta jornada há imensos anos, por vezes tenho que parar e tenho que dizer, ok, eu agora ainda não tenho a resposta, mas eu vou esperar. Nem sempre a intuição é imediata, nem sempre eu sei imediatamente o que quero fazer, o que devo fazer e nessas alturas eu não dou uma resposta, nessas alturas eu permito-me parar para pensar. Há momentos em que, por exemplo, há projetos para colocar no mundo profissionalmente e coisas que eu às vezes até já estou a trabalhar nelas e às vezes eu penso, espera lá, já não estou a sentir isto. Eu tenho que parar para pensar, porque eu própria às vezes não sei se, ok, isto é o meu ego a tentar fazer-me parar porque está com medo ou é realmente a minha intuição que já não quer que eu faça isto. E é engraçado que isto aconteceu-me na altura do podcast. Eu acho que nunca vos contei a história sobre quando é que eu tive a ideia de criar o podcast. Eu tive a ideia de criar este podcast, estava a escrever o Viva a Tua Luz, portanto há mais de 2
2 anos e é muito giro porque eu estava muito conectada com a nossa criatividade e quanto mais nós conectamos com a criatividade, mais nós conectamos com a intuição. Eu a seguir já vos vou dar pontinho por pontinho quais é que são os passos para vocês conectarem com a intuição, mas sinto que é sempre mais fácil explicar-vos através de histórias porque nos permite mesmo perceber exemplos sobre como é que nós podemos conectar connosco. E comigo foi assim, portanto, eu estava muito conectada com a minha criatividade, a escrever, lembro-me que até estava aqui no Dubai, estava num sítio que eu adoro, que é um sítio que eu vou imensas vezes almoçar, que é assim super conectado com a natureza, e eu estava a escrever e de repente veio-me este pensamento, eu tenho mesmo que criar um podcast e o podcast vai ter este nome. E eu, naquele momento, recebi o nome para o podcast e eu, durante imenso tempo, mais de um ano, eu tive com aquele nome na minha mente. Era aquele nome que ia ser o nome para o podcast e eu senti mesmo, foi mesmo algo super intuitivo e algo que eu tinha de fazer. Só que acontece que o processo de escrever o livro, terminar, lançar o meu livro, entretanto eu estava a lançar o meu site, estava a pôr imensos projetos no mundo, estava a criar a minha empresa, foi uma altura em que eu tinha tanta coisa sobre mim que era impossível eu ter tempo para criar o podcast. E com tudo isto, eu fui evoluindo, fui-me transformando, fui fazendo tantas coisas, fui experimentando tantas outras, e sem dúvida eu estou sempre a dizer que nós estamos em constante evolução, não é? Nós não somos as mesmas pessoas que fomos há um ano atrás, nem há uma semana atrás, porque nós estamos em constante evolução. E quando chegou então o momento em que estava tudo preparado para avançar, e isto foi mais ou menos, portanto, antes do verão, foi quando eu comecei a pensar, ok, eu tenho mesmo que pôr o podcast no mundo, chegou o momento, já tinha falado com a Joana, que é a minha designer, que esteve cá no último podcast, já tinha partilhado o nome, já estávamos a criar a estratégia toda, e havia ali uma coisa dentro de mim que me dizia, não, Inês, não, isto ainda não pode ir para o mundo, isto ainda não pode ir para o mundo. E eu fiquei muito confusa porque eu não sabia, não conseguia perceber se era a minha alma que já não se identificava e realmente era a minha intuição a dizer que não era aquele nome, porque eu já não me identificava com o nome e por isso eu disse que o nome tantas vezes me parou, me impediu de seguir em frente. Ou se era o meu ego que me estava a impedir, se era aquele medo de, sim, a minha intuição quer mesmo fazer isto, mas o meu ego está a dizer, não, isto não é bom o suficiente. E portanto, há momentos da nossa vida, e eu sei que vocês passam por isso, porque é uma das perguntas que eu mais recebo, e é uma pergunta super interessante, nós pensarmos realmente sobre isto, de quando é que é a nossa alma e quando é que é o nosso ego, e percebermos a diferença da voz da nossa alma, da nossa intuição e a voz do medo. E portanto eu não sabia a resposta, eu não sabia se era a minha intuição, se era o meu medo. E naquele momento eu disse, eu tenho que pôr isto em pausa porque eu tenho que encontrar esta resposta dentro de mim. E quando eu não tenho a resposta, é isto que eu faço. Não tenham pressa de dar uma resposta. Nós podemos parar para pensar e esperar que a resposta venha ter connosco. E naquele momento eu percebi, eu já não era a mesma pessoa, eu estava numa jornada de evolução e, portanto, aquele nome que eu tinha definido naquela altura e que na altura foi um nome intuitivo e que fazia todo o sentido para mim, já não fazia sentido passado aquele tempo todo, que praticamente era um ano e meio, não é? Tinha passado muito tempo. E eu percebi então que sim, era a minha intuição já não já não sentia aquele nome e eu tinha que embarcar mais uma vez numa jornada de autoconhecimento para perceber quem é que eu sou, o que é que eu quero partilhar. Assim como quando eu comecei a minha jornada, a minha página começou por ser Be Natural with Inês, porque eu estava numa jornada natural, numa jornada de cura natural, de conexão com quem eu realmente sou, com a natureza. E, passado alguns anos, aquele nome deixou de fazer sentido para mim. E não quer dizer que na altura não tenha sido uma escolha intuitiva, porque foi, mas a nossa intuição evolui connosco, porque a nossa alma está em constante evolução e, portanto, eu senti que a única forma de eu colocar isto no mundo é ser o meu nome, porque o meu nome
vai evoluir comigo. Eu posso dizer o que quer que seja através do meu nome. Eu já percebi, eu vou estar numa jornada de constante evolução. Eu não vou estar a ensinar sempre o mesmo, a partilhar sempre a mesma mensagem, porque eu estou a evoluir e eu quero que as pessoas evoluam comigo. E por isso a minha marca tornou-se Inês Nunes Pimentel, o meu podcast tornou-se Inês Nunes Pimentel. E, portanto, foi algo que eu percebi por mim. Portanto, isto é um exemplo de quando eu fiquei na dúvida entre ser a voz da minha intuição ou a voz do meu medo. Portanto, é quando nós não temos a certeza, esperar, ouvir essa resposta dentro de nós. E essa resposta vai acabar por aparecer. Nós temos realmente este GPS que nos guia. Há uma história muito gira que o Danny partilhou comigo. Eu partilhei nas redes sociais que ele tinha ido fazer o caminho de Santiago e quem me acompanha sabe que ele foi fazer, que eu fui partilhando nas redes sociais, muitas pessoas acompanharam também no perfil dele. E foi durante o mês de dezembro, ele foi fazer esta caminhada. Eu não sei se alguns de vocês já fizeram, eu recomendo porque é uma jornada incrível que nos permite também conectar connosco, conectar com a nossa intuição. E quando ele voltou, nós tivemos uma conversa em que ele me disse realmente algo que ele sentiu no caminho é que, para quem já fez, sabe que no caminho nós vamos seguindo setas. Há setas que nos vão dizendo sempre o que fazer, qual a direção a seguir, não é? Nós vamos a andar, é uma meditação ativa em que estamos em constante conexão connosco, com a natureza, em que nem sequer estamos a pensar e simplesmente vamos seguindo aquelas setas. E ele apercebeu-se que era muito simples estar naquele momento e fazer aquele caminho, porque ele só tinha que seguir as setas. Mas na vida nem sempre ele tinha aquelas setas. A vida era muito mais difícil porque muitas vezes nós não sabemos qual é o caminho a seguir. Nós não sabemos qual é o próximo passo. Nós não sabemos se devemos virar à direita ou à esquerda. As setas não vão estar lá. Não é? Fisicamente não vão estar lá, como estão no caminho. Mas a verdade é que as setas estão lá. As setas é a nossa intuição. Quando nós nos permitimos conectar com a nossa intuição, essas setas vão lá estar e por isso apenas temos que nos permitir conectar connosco e ouvir essas respostas dentro de nós. E quando nós não sabemos, é ok parar, esperar que as respostas venham ter connosco, não querer apressar. E uma coisa que é muito importante saber sobre a intuição é perceber que a intuição é como um músculo. Ou seja, se nós vamos para o ginásio, nós vamos estar, eu quero ficar com os braços fortes ou ter músculos nos braços, então vou fazer exercícios com os braços. A intuição é igual. Se nós queremos ter intuição, nós temos que a trabalhar e quanto mais nós trabalhamos, mais este músculo da intuição se vai desenvolver. E, portanto, é nas pequenas coisas do dia-a-dia que nós nos preparamos para as grandes, ou seja, é nas pequenas decisões que nós nos preparamos para as grandes decisões. Ou seja, como é que eu vos posso explicar através de exemplos? Vão haver momentos da vossa vida em que vocês vão ter que decidir se vão viver para aquele país ou não, vão trabalhar para aquela empresa ou para outra empresa, vão deixar aquela pessoa ou ficar com aquela pessoa, vão continuar naquela relação, vão fazer aquela viagem, vão escolher aquele trabalho, vão deixar aquele trabalho, ou seja, há decisões na vida que mudam a nossa vida, que são aquelas decisões que realmente temos que estar totalmente em conexão com a nossa intuição. Mas é nas pequenas coisas do dia-a-dia que nós nos preparamos para as grandes. É naqueles momentos do dia-a-dia em que estamos a trabalhar o músculo, naquelas decisões muito pequeninas que depois nos vão preparar para quando aquela decisão muito grande que vai mudar a nossa vida chegar, nós sabermos exatamente o que temos que fazer. E como é que vocês podem fazer isso? Por exemplo, fala-se muito hoje em dia, por exemplo, do intuitive eating, comer de forma intuitiva, não é? No nosso dia-a-dia nós temos pelo menos 3 refeições para comer, não é? Se nós nestas refeições nos permitimos sentir, conectar connosco, o que é que me apetece comer? Quantas vezes é que nós não nos apetece, se calhar, até uma salada, até nos sentimos mais cheios, queremos algo mais leve, mas de repente
alguém está ao nosso lado e diz, não, eu apetece mesmo uma pizza, nós nem nos apetece, mas depois a pessoa está a comer a pizza, então pronto, eu vou comer a pizza, e acabamos por fazer o mesmo que aquela pessoa está a fazer. Portanto, fala-se muito do intuitive eating, que realmente é conectar com a nossa intuição. Portanto, esta é uma forma de vocês no dia a dia se permitirem conectar com a vossa intuição, ou seja, pequenas coisas que vocês possam fazer para se irem conectando. O que é que me apetece comer? Uma coisa tão simples como essa. Ou o que é que me apetece fazer? Quero sair com esta pessoa ou não quero? Não é? Muitas vezes nós acabamos por sair com pessoas porque temos medo que as pessoas fiquem chateadas connosco. Nós até pensamos, não me apetece nada ir, e até sabemos mesmo que não nos apetece, e depois pensamos, mas aquela pessoa vai ficar chateada, e acabamos por ir. Ou seja, é nessas pequenas coisas, quando nos permitimos seguir a intuição nessas pequenas coisas, que nos preparamos para as grandes. Aquelas pequeninas decisões. O que vestir? Que cor vestir hoje? O que é que me apetece vestir? O que é que me apetece comer? O que é que me apetece dizer? Com quem é que eu quero estar? Com quem é que eu não quero estar? São nestas pequenas coisas do dia a dia, é nós permitirmos viver em alinhamento com a nossa verdade no dia a dia, nas mais pequenas coisas, que nos vai permitir, quando vier uma grande decisão de vida em que nos perguntam, ok, tu tens que escolher se ficas em Portugal ou se vais viver com aquele país, e aquilo vai mudar a vossa vida completamente. O que é que vocês fazem? Qual é a decisão que vão tomar? Vocês vão saber, vocês vão encontrar essa resposta dentro de vocês, porque vocês estão a trabalhar aquele músculo diariamente. Portanto, o primeiro conselho é realmente vocês trabalharem a intuição todos os dias, nas mais pequenas coisas, saber que realmente a intuição é um músculo, e é nas pequenas decisões que nós nos preparamos para as grandes decisões. E, portanto, como eu me fui permitindo viver esta vida em alinhamento, de perceber, ok, o que é que me apetece comer, o que é que me apetece fazer, quando vem uma decisão, eu sei exatamente o que fazer, e quando não sei, eu paro, eu digo, ok, vou pensar, ainda não tenho a certeza, às vezes surge uma oportunidade para fazer um projeto incrível, que tem tudo para dar certo, mas se eu não sinto, ok, espera, não tenho a certeza, vou esperar, vou conectar comigo e encontro essa resposta dentro de mim. E às vezes sinto que realmente era o meu medo que me estava a fazer parar e tenho mesmo que fazer. Outras vezes, não é bem isto. Outra coisa para vocês saberem sobre a intuição é a intuição é sempre o primeiro pensamento. Desta diferença entre a voz da alma, a voz da intuição e a voz do ego, do medo, é saberem que a voz da intuição é sempre a primeira. Ou seja, quando vocês estão muito conectados com vocês, vão surgir ideias, vão surgir pensamentos, eu adorava fazer aquilo, e vocês ficam iluminados. A intuição ilumina-nos, aquilo que é o nosso caminho deixa-nos felizes. Como eu estava a dizer, a intuição abre-nos, a alma é expansiva, e o medo fecha-nos, retrai-nos, o nosso ego retrai-nos e nós sentimos mais fechados. Portanto, podem observar mesmo o vosso corpo e podem sentir como é que aquela decisão vos faz sentir. E a intuição vai ser sempre o vosso primeiro pensamento, ou seja, aquilo que vocês querem realmente fazer, que vos ilumina, e depois vem o ego, ou seja, normalmente nós sentimos, eu quero mesmo fazer aquele livro, tem tudo para dar certo. Eu lembro-me, por exemplo, quando tive o convite para escrever o meu livro, eu fiquei super feliz, super iluminada, completamente expansiva, a minha alma sabia que tinha uma mensagem para partilhar com o mundo, e eu sentia-me iluminada, sim, é mesmo isto que eu vou fazer, incrível. E depois vem o ego, depois vem o medo. Não, tu não vais ser boa o suficiente. Quem és tu para escrever um livro? Quem és tu para ser uma escritora? Quem é que tu pensas que és? Não é? O medo vem depois. Portanto, outra das formas de vocês tentarem perceber a diferença entre a voz da intuição e a voz do medo é perceberem a intuição vem sempre primeiro. É aquela voz que vos ilumina, que vos diz sim, faz aquilo, tens que fazer aquilo. E o medo vem sempre depois. Portanto,
Estas são algumas ferramentas que vocês podem utilizar para vos ajudarem a perceber então o que é a voz da intuição, como é que eu posso conectar com ela e saber que diariamente têm que o fazer, não é? É nas pequeninas coisas que nos preparamos para as grandes. E depois, quais é que são assim mais dicas que vocês podem utilizar no vosso dia-a-dia para conectar com a vossa intuição? E por isso eu vou partilhar com vocês algumas dicas para vocês começarem a utilizar, e se calhar há umas que vão conectar mais com vocês do que outras, portanto usem aquelas que fazem sentido para vocês, aquelas que mais vos estão a iluminar e que têm mais curiosidade para experimentar. Portanto, a primeira de todas é sim aquela que toda a gente deve fazer, que é meditar. Eu falo imenso sobre a meditação e sem dúvida que a meditação tem sido aquela ferramenta que me tem permitido viver esta vida de alinhamento. Como eu estava a partilhar com vocês, o chakra que nos conecta com a intuição é o chakra do terceiro olho, que está na nossa testa. Quando nós meditamos, nós estamos a ativar esse chakra, nós estamos a abrir aquela nova janela para aquilo que nós viemos fazer, para aquele nosso caminho. Portanto, quanto mais nós meditamos, mais nós conectamos com a nossa alma, mais nós conectamos com a nossa intuição, mais nós equilibramos este nosso chakra, o chakra do terceiro olho, que nos abre todo este novo mundo para além daquelas coisas que nós estamos a ver, é algo que nós sentimos. E a intuição é isso, a intuição é algo que nós não podemos explicar, é algo que nós sentimos, está dentro de nós. E portanto, a meditação é uma ferramenta que eu aconselho a todas as pessoas fazerem, é uma ferramenta que realmente mudou a minha vida e que eu pratico diariamente porque eu sei que me permite viver esta vida de alinhamento, esta vida de conexão com a minha intuição. E nós não precisamos de meditar meia hora, uma hora, bastam uns minutinhos por dia. Eu tenho imensas meditações disponibilizadas no YouTube, no SoundCloud, tenho meditações de 5 minutos, estou também no Insight Timer e tenho o meu programa de meditação online, onde tenho 10 meditações que trabalham em vários campos da vossa vida, são todas de 10 minutos, portanto, há tantas ferramentas de meditações guiadas, podem simplesmente ir para a natureza, ouvir uma música, mas permitam-se conectar com vocês e a meditação tem realmente este poder. Portanto, se querem conectar com a vossa intuição, se querem no vosso dia-a-dia perceber qual é o caminho, como é que vocês sabem se vão virar à direita ou à esquerda, permitam-se fazer o trabalho diário, porque não é só quando nós temos a decisão para tomar que nós podemos pensar, ok, então como é que eu vou desenvolver esta intuição para eu tomar a minha decisão? Não, mais uma vez, é nas pequeninas coisas do dia-a-dia que nos prepara para sabermos o que fazer quando as perguntas aparecem, quando as decisões aparecem na nossa vida. E portanto, ter esta rotina de conectarmos connosco, de conectarmos com a nossa alma, com a nossa intuição, permite-nos viver esta vida de alinhamento. Portanto, meditação é chave, todas as pessoas têm que começar a fazer. Basta começar com 3 minutinhos, 5 minutinhos, 10 minutos. Como estava a dizer, tenho imensas meditações disponíveis para vocês. Eu vou deixar os links todos no meu site, nas notas do episódio, para começarem a fazer quem ainda não começou ou para criarem estas rotinas. Agora estamos a começar um novo mês, fevereiro, começamos agora 2020, portanto vamos implementar estes novos hábitos. Realmente para mim foi mesmo muito importante. A meditação é peça-chave para eu viver em alinhamento com a minha verdade e conectar com a minha intuição. Depois, outra ferramenta que vocês podem utilizar no vosso dia-a-dia é o journaling. O journaling é uma palavra que se utiliza mesmo assim em inglês, porque eu acho que nem há assim uma tradução, mas basicamente é usarem um diário em que vocês não estão preocupados com o que vocês estão a escrever, ou seja, não é aquele texto certinho e mental em que nós queremos ser perfeitinhos naquilo que estamos a escrever. Não, é deixar a nossa alma fluir, é deixar a nossa alma falar, é realmente ouvir a nossa alma. Há pessoas que se calhar ainda não se sentem tão bem para se sentar a meditar e podem começar, por exemplo, por fazer o journaling, por acordar, pegar num caderno e escrever, por exemplo, como é que eu me sinto hoje?
às vezes basta essa pergunta: como é que eu me sinto hoje? E deixar a nossa alma falar através da escrita. E a escrita tem muito esse poder de organizar as nossas ideias, deixar esta alma fluir. E como estava a dizer, não é para ser um texto perfeitinho, com vírgulas, pontos, não. É simplesmente para fazer rabiscos, para deixar mesmo a vossa alma fluir. E quem acompanha o meu trabalho sabe que eu faço muito este trabalho de fazer perguntas, por exemplo, mesmo através do meu livro, do Viva a Tua Luz. Eu partilho ferramentas com vocês, mas eu depois faço-vos perguntas, porque só vocês é que vão encontrar as respostas dentro de vocês. E, portanto, este é um exercício muito bom de conexão com vocês. Portanto, se ainda não passaram por esse processo de ler o Viva a Tua Luz e de viver mesmo o Viva a Tua Luz, permitam-se fazer isso, leiam um livro e façam esses exercícios, porque respondendo a essas perguntas vocês vão encontrando as respostas dentro de vocês, ou simplesmente acordarem de manhã, pegarem num caderno e escreverem como é que eu me estou a sentir. Até, por exemplo, escreverem sobre os vossos sonhos. Muitas vezes os nossos sonhos dão-nos peças-chave para a nossa intuição, para esta conexão. Nós quando acordamos, e eu digo quando acordamos porque nós ainda estamos ali num estado quase de subconsciente, e por isso é que é bom fazer a meditação de manhã, fazer o journaling de manhã, assim que acordamos, porque ainda estamos muito naquele estado de subconsciente, em que nos permitimos conectar com estas mensagens que estão a chegar para nós. Portanto, experimentem fazer a meditação, fazer o journaling, ou fazer um ou fazer outro, fazerem os dois. Se já fazem um, experimentem fazer o outro, mas no dia-a-dia, é no dia-a-dia que nós nos preparamos mais uma vez para quando vêm as grandes decisões. E realmente estas duas ferramentas são duas ferramentas gratuitas que vocês podem simplesmente fazer no vosso dia-a-dia e que vos vão permitir conectar com a vossa intuição, e são super simples e que só têm que se permitir torná-las na vossa rotina, fazerem parte da vossa rotina. Depois, o que é que vocês podem fazer mais? Uma dica que eu também adoro, que é conectar com os nossos guias, ou seja, conectar com algo superior a nós, porque a nossa intuição é realmente conectar com a nossa alma, mas conectar com algo superior a nós, porque a nossa intuição vem de algo superior a nós, é quase como a nossa alma não estivesse separada do universo, porque na verdade não está, não é? Nós, quando vimos para este corpo, nós sentimos que estamos todos separados, mas não, a nossa alma está em conexão com todo o universo, e a intuição é este channeling, este canal, não é? Permitir-nos ser esse canal. E eu sinto que a minha intuição foi levada ao extremo quando eu me permiti ser um canal do universo, ou seja, conectar com os meus guias e ser este canal do universo. E eu já partilhei com vocês muito sobre esta jornada de me tornar o canal do universo e do mantra que eu digo todos os dias, e eu sinto que eu, desde que comecei a dizer este mantra, que a minha intuição foi levada ao extremo. Por exemplo, no meu trabalho eu era uma pessoa que, apesar de usar a minha intuição e de ser a minha intuição que me guiava, eu era muito perfeccionista. E como eu era muito perfeccionista, a mente acabava por afetar a minha intuição. Ou seja, eu ia fazer um evento e eu escrevia tudo o que ia dizer no evento, porque eu tinha que ser perfeita e não podia falhar nada. E então ficava muito nervosa nas vésperas dos eventos, porque pensava, e depois se eu não me lembro, e depois se eu não se me esqueço daquilo que tenho que dizer. Ou seja, era uma coisa que não era intuitiva, era mental, porque eu queria ser perfeita, eu queria dizer as coisas exatamente daquela forma. E houve um momento em que eu percebi que não, e esta jornada veio muito da minha jornada da Índia e de me permitir ser este canal. E por acaso uma coisa muito engraçada que eu nem nunca tinha pensado, eu no início desta conversa partilhei com vocês que eu usava aquele colar do chakra do terceiro olho sempre comigo, e ficou comigo cerca de 4, 5 anos, desde que eu estava em Londres. E quando eu vivi esta transformação na Índia, eu senti muita necessidade de deixar de usar este colar. E eu deixei de usar precisamente nessa altura.
E nesse momento eu senti que era quase como eu já não precisava de nada físico que me conectasse com a intuição. É muito engraçado. A partir daquele momento eu lembro, eu sinto mesmo que eu me transformei naquele momento. Foi mesmo, e como eu já partilhei muitas vezes no podcast, eu sinto mesmo que há uma Inês antes dessa viagem e uma Inês depois daquela viagem. Quando eu conheci a minha guruzinha, a doutora Aruna, e vivi toda esta transformação, eu senti muita necessidade de deixar de usar aquele colar. E é engraçado que eu usava muita coisa sempre em prateado e eu comecei a usar os acessórios sempre em dourado, e eu nem usava nada de dourado. Eu usava tudo prateado e o colar era de prata, e a pulseira, e eu deixei de usar e comecei a usar coisas douradas. É muito engraçado pensar nisto, que engraçado. Nunca nem tinha partilhado isto e é mesmo muito interessante pensar. E naquele momento eu sinto mesmo, eu tornei-me um canal para o universo e eu já não precisava de nada físico, já era uma conexão tão forte, não é? Uma canalização, uma conexão com os meus guias, que aquilo vinha através de mim. E portanto, nos meus eventos, eu de repente deixei de preparar e simplesmente permiti-me viver intuitivamente. E lembro-me que o primeiro evento que eu fiz foi o lançamento do meu livro, e eu comecei o evento a dizer: eu vivi esta transformação na Índia e por isso eu não me preparei para o que eu vou dizer e vou simplesmente permitir-me ser o canal. E isso é intuição pura, é nós sermos um canal para aquilo que tem que sair através de nós. E é muito importante nós libertarmos-nos do mental, não é? Libertarmos da perfeição, porque a perfeição vai sempre dizer: não vai ser bom o suficiente, tu vais ter que escrever o que vais dizer, porque senão não vai ser bom o suficiente. Nós temos que confiar. E portanto, o caminho de nos rendermos, de confiarmos no universo, permite-nos viver esta vida em alinhamento, esta vida em conexão. E então, como é que vocês podem conectar diariamente? Como eu estava a dizer, uma coisa que me ajudou muito, e acho que foi assim a ferramenta que eu mais comecei a utilizar, foi dizer o meu mantra, que eu já partilhei várias vezes com vocês, mas volto a repetir, que é: eu estou aqui para ser o teu canal de luz, eu estou calmo e relaxado e a luz divina passa através de mim. Ou seja, este é o mantra, mas normalmente eu começo com meu Deus, meus guias, meus seres de luz, o que quer que seja que faça sentido para vocês. Diz-me onde queres que vá, o que queres que faça, o que queres que diga e a quem. Eu estou calma e relaxada e a luz divina passa através de mim. Ou seja, eu permiti-me ser um canal. Isto é algo que eu digo sempre, 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 antes de ir para um evento, antes de gravar o podcast, antes de fazer o que quer que seja. Eu quero ser um canal, eu já não quero passar uma mensagem perfeita, mental, que me diz que isto é o que é suposto. Eu já não quero fazer o que é suposto, eu quero ser esse canal de luz. E isso permitiu-me viver esta vida de intuição, permitiu-me viver esta vida de o que tiver que surgir através de mim vai surgir. Como é óbvio, a mente é super importante nós organizarmos, nós usarmos também a mente a nosso favor. E outra dica que eu vos posso dar é realmente nós usarmos a mente como nossa aliada. Por exemplo, se nós vamos para um evento, imagina, eu faço muitas vezes eventos de 4 horas e as pessoas às vezes perguntam: mas tu vais para aquelas 4 horas e como é que tu sabes o que vais dizer? E, na verdade, eu já não me preparo para o que vou dizer, mas há um esquema mental que eu tenho e que me permite fluir na minha intuição. Ou seja, eu não sei que frases é que vão surgir através de mim, que histórias é que vão surgir através de mim, mas eu tenho um caminho. Ou seja, eu tenho um evento de 4 horas, então eu vou, por exemplo, tenho um evento que tive agora o 2020 de sonho. Eu tenho uma estrutura daquilo que vai surgir. É um evento de 4 horas, ok, vamos fazer esta libertação do ano de 2019, esta manifestação para 2020, vamos falar de intuição, de amor próprio, o que quer que seja. Ou seja, eu tenho tópicos mentais e ter essa organização mental dá-me a paz para eu me permitir guiar pela intuição. Ou seja, eu sei que este
estes são os tópicos que fazem parte deste evento, não é? Eu sei que há determinados tópicos que vão fazer parte e isso dá-me a paz para eu me deixar guiar pela intuição. Se calhar se eu dissesse vou fazer um evento de 4 horas, eu nem sei o que é que vou dizer, se calhar ficava muito ansiosa. E então use também a mente a meu favor, porque é importante nós termos este equilíbrio de todas as camadas do nosso ser, mas nós realmente podemos usar a mente a nosso favor e é isso que eu faço. Portanto, como é óbvio, há um processo mental de organização, mas o evento vem de algo intuitivo, não é? Eu tenho esta ideia, é intuitivo, depois há um processo mental em que eu organizo e depois eu permito-me fluir na minha intuição, porque simplesmente me permite ser esse canal de luz. O que tiver que surgir através de mim vai surgir e em 4 horas muita coisa surge. Por exemplo, eu posso dizer que tive 3 eventos do 2020 Sonho e foram todos diferentes. Em todos eu contei histórias diferentes, apesar de todos terem a mesma sequência. É engraçado que acabei o último e pensava, eu não contei aquilo que tinha dito naquele e naquele não disse o que tinha dito naquele e neste falei disto que não falei no outro. É impossível porque não há uma estrutura, porque os grupos são diferentes, portanto o que um grupo precisa de ouvir não é o mesmo que o outro grupo precisa de ouvir, apesar de ser o mesmo evento, vai ser sempre diferente porque é intuitivo, não é algo que está pré-escrito, assim como aos podcasts. Não há nada mais libertador do que me sentar em frente ao microfone e simplesmente deixar a minha intuição guiar-me. Portanto, isto acontece porque eu me permito ser esse canal e eu permiti-me ser esse canal porque eu todas as manhãs, todos os dias, antes de começar o que quer que seja, eu digo este mantra. Portanto, este mantra ajuda-me muito e permite-me muito estar em conexão com os meus guias, ser este canal para o que tiver que surgir através de mim e portanto, aqui acabei por referir 2 dicas, que é conectar então com os nossos guias, sermos este canal, mas também usarmos a mente como nossa aliada, ou seja, a mente não está contra nós, não é? A mente pode ser nossa aliada para nos estruturar, para nos dar a paz, para depois nos permitir fluir, assim como eu hoje senti que, vou falar sobre intuição, sei que vou querer falar da minha experiência com a intuição e sei que vou querer dar estas dicas, dar estas ferramentas às pessoas, portanto, eu tenho esse processo, mas depois deixo fluir, deixo a minha intuição guiar-me, deixo as histórias surgirem, mas há então esse usar a mente como a nossa aliada. Depois, outras coisas que vocês podem também utilizar é, por exemplo, oráculos. Vocês têm os oráculos dos anjos, de deusas, de fadas. Usem aquele que conecta mais com vocês. Mais uma vez, deixem a vossa intuição escolher. E estes oráculos são também uma forma muito gira de vocês no dia-a-dia conectarem com a vossa intuição. Ou seja, os oráculos são baralhos que vocês podem encontrar em qualquer livraria. Vocês vão encontrar, seja os dos anjos, como estava a dizer, das deusas. Há muitos oráculos super interessantes. Há imensas pessoas que já estão a desenvolver os seus próprios oráculos e são super bonitos. E vocês podem escolher aquele que conecta mais com vocês e, no fundo, isto vai ser algo que, através da vossa intuição, vocês vão receber mensagens. Ou seja, vocês podem tirar uma carta para aquele dia, uma mensagem para aquele dia, quando se calhar vocês ainda não estão preparados para começar a escrever ou fazer mesmo esta conexão com os guias, podem simplesmente pegar na carta. É simples, é algo que podemos implementar no nosso dia-a-dia e é simples, dá-nos uma mensagem e isto ajuda-nos nesta conexão com a nossa intuição. Depois, estarmos atentos aos sinais. Eu acho que este é um dos temas que eu mais tenho falado em todos os episódios. Eu estou sempre a falar, mesmo quem me acompanha no Instagram, eu vou partilhando muito nos meus stories dos sinais que recebo, de como estou atenta a eles. E estarmos atentos aos sinais é estarmos atentos à nossa intuição, a estas mensagens que estão a surgir para nós a todos os momentos. E vocês muitas vezes perguntam-me como é que eu posso estar atenta a estes sinais. Outras vezes perguntam-me, eu estou sempre a ver estes números, Inês, o que é que isso significa? E a verdade é que vocês podem ir à internet e ver o que é que o número significa. Por exemplo,
no início da nossa conversa eu falei que o meu angel number é o 144 e simplesmente é o meu angel number porque eu defini que era o meu angel number. O número começou-me a aparecer, eu senti aquela conexão e os meus guias já sabem que eu tenho essa conexão e vão me enviar aquele número. Eu posso ir à internet e ver qual é o significado de 144, mas isso não é o mais importante. O mais importante para compreendermos os sinais, para começarmos a perceber como é que nós podemos estar atentos aos sinais, é sabermos que os sinais vão aparecer no momento em que nós estivermos a conectar com a nossa intuição, no momento em que nós estamos a pensar. Portanto, em vez de vocês pensarem assim, mas porquê é que me está a aparecer o 1111 ou porquê é que me está a aparecer o 33? É vocês pensarem o que é que vocês estão a pensar no momento em que o sinal aparece. Porque os sinais são a forma que o universo tem de vos conectar com a vossa intuição e de dizer está atento àquilo que está na tua mente, isso é a voz da tua intuição. E por exemplo, eu partilhei quando decidi criar o podcast, eu estava aqui na minha casa de banho e de repente ouço um passarinho a cantar. E sim, isso é um sinal. E eu podia dizer, ai que bonito, um sinal do universo, mas não, eu consigo perceber, ok, sim, tu queres mesmo que eu crie o podcast, porque é isso que está na minha mente, estão a perceber? Não é o símbolo em si, vocês podem ir à net e ver qual é o símbolo, qual é o significado de ver um pássaro, qual é o significado de ver este número, e isso é super interessante, e vejam e explorem isso, mas na realidade o que é mais importante é o que é que vocês estão a pensar, o que é que está na vossa alma, o que é que a vossa alma vos está a dizer naquele momento em que o sinal aparece. Portanto, os sinais estão em todo o lado e vocês vão começar a ver relações, a perceber e começarmos a ver as coisas não como coincidências. Eu partilhei esta semana com vocês que estava agora à procura de casa e por coincidência, que não existem coincidências, a pessoa que nos está a ajudar na procura de casa é uma pessoa que é irlandesa, que eu não conhecia mesmo de lado nenhum e no dia que me conheceu por coincidências, que não há coincidências, começou a falar com um amigo que está na Irlanda, que por acaso estava com a namorada, que por acaso é portuguesa e que ela disse, ai que giro, conheci hoje um casal português, a rapariga chama-se Inês, ela é autora em Portugal e naquele momento a rapariga era minha seguidora e disse logo, sim, a Inês, só pode ser a Inês Pimentel, eu sigo-a na internet e depois ela veio-me contar aquilo e eu achei aquilo como um sinal de que o universo através dela me ia ajudar a encontrar a minha casa. Estão a perceber? Ou seja, é começarmos a ver estas coincidências que não são coincidências. Aquele número está sempre a aparecer, mas em que momento é que está a aparecer na vossa vida? Quais são os pensamentos que vocês têm na vossa mente? É isso que vocês têm que estar atentos. Naqueles momentos em que vocês de repente estão a pensar num projeto e se calhar aparece um arco-íris, ou naquele momento em que algo está na vossa mente e de repente vem um número que está sempre a aparecer, ou vem um pássaro a cantar, ou o que quer que seja. Todos nós temos coisas que vamos associar e vocês podem criar os vossos sinais, vocês podem fazer um pacto com o universo e dizer, o meu angel number é este, portanto, sempre que quiseres comunicar comigo, sempre que eu tiver, usa este número, ou é um pássaro. Vocês podem criar os vossos sinais e esperarem por eles naqueles momentos certos. Portanto, não é tanto o símbolo em si, é realmente o que vocês estão a pensar no momento em que o símbolo aparece. Portanto, estarem atentos aos sinais vai-vos permitir estarem atentos a esta conexão com a vossa intuição, com as mensagens que o universo vos está a dar, com aquilo que vocês têm que fazer, com o vosso caminho, com as decisões que têm que tomar na vossa vida e viverem esta vida em alinhamento, sabendo que não estamos sozinhos, que as respostas estão mesmo dentro de nós e que estamos a ser guiados. Depois,
Outra coisa que vocês podem fazer, criatividade. Quanto mais vocês conectarem com a vossa criatividade, mais vocês conectam com a vossa alma, mais vocês conectam com a vossa intuição. Como eu estava a dizer, por exemplo, eu tive a ideia de fazer o podcast quando eu estava a escrever o meu livro. Eu, quanto mais estou em momentos criativos, mais ideias eu tenho. As ideias não se esgotam porque a criatividade não se esgota, porque a conexão com o universo não se esgota. E, portanto, se vocês sentem que não sabem que caminho hão de seguir, não têm vontade de fazer nada, explorem a vossa criatividade, porque através da criatividade vão conectar com a vossa alma, seja dançar, seja pintar, seja cantar, seja o que quer que seja que faça sentido para vocês, comecem a praticar. Comecem a fazer isso na vossa vida porque vai-vos ajudar a conectar mais com vocês. Eu, por exemplo, antes de fazer o podcast, eu gosto de ouvir música, dançar, conectar comigo, porque eu sei que a minha intuição vai estar muito mais apurada para eu dizer aquilo que eu tenho que dizer. Portanto, façam coisas que vos conectem com a vossa criatividade. Quanto mais conectarem com a criatividade, mais vocês vão estar a conectar com a vossa alma e com a vossa intuição. Portanto, o que quer que seja, façam. Depois, conectar com a natureza. A natureza permite-nos conectar connosco, com o universo, porque no fundo a natureza é tudo, conecta-nos com este... A natureza é divina, não é? É algo que é criado pelo divino. Nós somos natureza, mas por vezes temos que ir para a natureza para sentirmos essa conexão. E eu sinto mesmo que quando eu estou assim muito na minha mente, que a natureza me ajuda, a natureza inspira-me e a natureza traz-me mensagens, traz-me essa claridade de mente para eu pensar naquilo que quero fazer, naquilo que quero para a minha vida, e a natureza tem mesmo um poder de nos curar, de nos conectar connosco. Conectar com a natureza é conectar com a nossa natureza, com o nosso interior. Portanto, conectem com a natureza no dia-a-dia, tenham plantas em casa, comam de forma natural, usem óleos essenciais, cristais, o que quer que seja que vos conecte com a natureza. Tudo isso vos ajuda a conectar com vocês. Depois, exercício. Eu sinto que o exercício é algo que ajuda muito a conectarmos também com a nossa intuição. Porquê? Porque nós passamos o dia na nossa mente, não é? A nossa mente está sempre muito ativa e nem sempre as pessoas têm a capacidade de estarem com a mente super ativa e sentarem-se em meditação e esperarem estarem super conectadas com a alma, porque vão estar milhares de pensamentos a acontecer. Mas o exercício tem esse poder. Por exemplo, o yoga, as asanas no yoga surgiram como um caminho para chegar à meditação, não é? Através da prática de exercício, nós conseguíamos ir tanto para o momento presente que nos libertávamos dos pensamentos e nos permitíamos estar em conexão com a nossa alma. Portanto, se ainda não se sentem preparados para se sentar em meditação, comecem a fazer exercício, às vezes uma caminhada na natureza, uma corrida, yoga, o que quer que seja que faz sentido para vocês, façam, porque vos vai conectar com essas ideias, vos vai tirar aqueles pensamentos da vossa mente, vai-vos trazer para o momento presente e de repente as ideias começam a surgir. Eu sei que tenho imensas ideias depois de fazer exercício. Às vezes estou um bocado confusa, não sei bem o que quero fazer, o caminho que vou seguir, e às vezes simplesmente fazer exercício, suar, libertar-me dos pensamentos, ajuda-me a voltar a conectar comigo. Portanto, mais uma dica, uma ferramenta para vocês. Depois, estamos a falar de corpo, não é? Exercício é voltarmos para o nosso corpo, mas ao mesmo tempo para a nossa alma, porque nos liberta da mente, e ouvir o nosso corpo é super importante. Como eu partilhei inicialmente, o corpo também nos dá resposta, estarmos atentos ao nosso corpo e a como é que ele está em relação a diversos temas, não é? Como eu vos disse, quando nós sentimos a intuição, o nosso corpo vai estar expansivo, o nosso coração vai estar aberto, os ombros vão estar mais para trás, nós sentimos esta abertura. Comecem a estar atentos aos sinais do vosso corpo e como é que o vosso corpo reage a determinadas coisas. Ou vocês, quando estão a falar daquele tema, estão de braços cruzados, estão com o coração fechado,
tão contraídos, como é que o vosso corpo está a reagir àquela decisão, não é? Eu quero mesmo lançar aquele projeto, eu quero mesmo fazer aquela viagem, e vocês sentem todo o vosso coração a abrir, os ombros a vir para trás, ou de repente, eu vou mudar de trabalho porque naquele trabalho vou ganhar mais dinheiro, e de repente começam a sentir o vosso corpo todo a contrair. Portanto, estejam atentos também ao vosso corpo. E por último, a última dica que eu vos vou deixar é desconectarem, não é? Nós hoje todos vivemos uma vida em que estamos muito conectados, em que estamos muito atentos a tudo o que está a acontecer no mundo, em que acordamos e já estamos no telemóvel, no computador, no e-mail, estamos sempre a ser estimulados, a receber imensa informação, e isto acaba por afetar a nossa intuição, porque nós estamos sempre a ver o que é que as outras pessoas estão a fazer e começamos a duvidar de nós e começamos a pensar, mas se aquela pessoa está a fazer isto, eu também devia estar a fazer. E eu falo muito deste exemplo porque sou uma pessoa que estou nas redes sociais, que crio conteúdo, que partilha a minha mensagem através da minha intuição, e eu sei que se estiver muito conectada, o meu ego vai vir ao de cima para me dizer, se calhar não estás a fazer o suficiente, pois devias estar a fazer aquilo, pois aquela pessoa está a fazer aquilo, também devia estar a fazer, não é? Nós começamos o nosso ego vem ao de cima e nós ficamos perdidos quanto qual é que é a minha mensagem, o que é que eu quero partilhar, porque nos começamos a comparar com as outras pessoas, com o que as outras pessoas estão a fazer. Portanto, desconectem. Quando vocês estão num momento de criar, de conectar com a vossa intuição, de perceber qual é a decisão que têm que tomar para a vossa vida, conectem com vocês e desconectem do mundo, desconectem da opinião das outras pessoas, do que as outras pessoas estão a fazer, porque na verdade as respostas estão todas dentro de vocês. Aquilo que vocês têm que fazer é único. Vocês não podem comparar o que vocês fazem com mais ninguém, porque é única, a vossa intuição é única. A intuição nunca é igual de pessoa para pessoa. Mesmo que hajam 100 pessoas a ter a mesma ideia sobre eu quero fazer este trabalho, nunca vai ser igual, porque vocês são pessoas únicas, logo a vossa intuição vai ser única, logo a forma como vão colocar no mundo vai ser única. Portanto, permitam-se desconectar, não se comparem a mais ninguém e deixem a vossa intuição fluir, deixem a vossa mensagem passar através de vocês, as vossas respostas passar através de vocês, e não compararem. Se aquela pessoa faz aquele trabalho, eu também devia fazer, aquela pessoa faz aquela viagem, eu também devia fazer, aquela pessoa cortou o cabelo, eu também devia cortar, aquela pessoa veste aquela roupa, eu também devia vestir, aquela pessoa come daquela maneira, eu também devia comer. Não, inspirem, sim, usem as redes sociais para se inspirarem, usem o online para se inspirarem, para conectarem com vocês, para terem estas ferramentas para a vossa vida, mas não para vos darem respostas. Portanto, como eu digo no meu trabalho, o meu objetivo, e eu estou muito presente no online, é partilhar ferramentas que vos ajudem a conectar com vocês. Como é óbvio, eu partilho o meu estilo de vida, eu partilho aquilo que são as minhas escolhas, mas acima de tudo eu quero vos inspirar a encontrarem as vossas respostas, a criarem as vossas escolhas. Eu partilho as minhas histórias para vocês criarem as vossas histórias. É uma inspiração para vocês criarem algo único para vocês. Portanto, estas são assim as minhas principais dicas para conectarem com a vossa intuição. Como disse, usem aquela que faz mais sentido para vocês, ou aquelas, comecem a explorar, mas saibam que é um caminho incrível de ser percorrido. Mais uma vez, comecem, não é? Comecem antes de estar prontos, mesmo nesta jornada de intuição, qualquer que seja a jornada, vamos nos permitir começar, vamos nos permitir ser principiantes. Se calhar vocês nunca conectaram com a intuição, se calhar vocês não fazem ideia do que fazer em tantas situações, mas permitam-se começar. Ok, vou começar a fazer a meditação, ou vou começar a usar o oráculo, ou vou começar a estar atento a estes sinais, ou vou começar a fazer o journaling, o que quer que seja que faça sentido para vocês, simplesmente comecem, simplesmente estejam neste caminho, saibam que se queremos viver esta vida de alinhamento, é um trabalho diário, como eu disse, a intuição é um músculo que trabalhamos todos os dias e, portanto, permitam-se fazer este trabalho de cultivarem esta intuição todos os dias, esta conexão com vocês
diariamente, porque quando nos permitimos conectar diariamente é quando a magia acontece. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é permitirmos-nos viver desta forma. Como é óbvio, há dias que vão ser melhores que outros, mas o importante é estarmos na jornada, é todos os dias darmos mais um passo para crescer, para aprender, para conectar connosco e vivermos esta vida de total alinhamento connosco. Portanto, espero mesmo que tenham ficado aqui com muita inspiração, muitas ferramentas para conectarem com a vossa intuição, saberem que realmente todos nós temos este superpoder. Não é que haja pessoas mais intuitivas que outras, não. Todos nós estamos aqui para viver a nossa intuição, temos simplesmente que fazer o trabalho para conectar com ela. E para terminar este episódio, sendo um episódio tão especial de celebração de 3 meses, e já que estamos a falar deste tema, vou terminar a guiar-vos numa meditação muito pequenina para, como eu disse, a meditação tem este poder de nos conectar connosco, com a nossa intuição, e já que estamos aqui, vamos então permitir-nos conectar connosco. Se têm a possibilidade, fechem os olhos. Se calhar estão a conduzir, não têm essa possibilidade, podem simplesmente ouvir e depois voltar a fazer. Se tiverem a possibilidade, vamos então fechar os olhos, sentar numa posição confortável, conectar com a nossa respiração que tem este poder de nos trazer para o aqui e o agora. Vamos lentamente inspirar pelo nariz, sentir o ar entrar até à barriga e expirar, libertar. E mais uma vez, inspirar, sentir o ar entrar. E expirar, libertar. E mais uma vez, vamos inspirar o máximo que conseguirmos. Sentir o ar a ir até à barriga, a barriga vem para fora e expirar, libertar. E continuamos a inspirar e a expirar ao nosso próprio ritmo, sem qualquer julgamento, simplesmente estando aqui no presente, oferecendo-nos este presente que é viver no aqui e no agora, onde nada mais importa. Vamos permitir-nos libertar de todos estes pensamentos, que nos dizem o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer, todos os pensamentos limitadores que nos dizem que não somos bons suficientes e inteligentes suficientes. Quem és tu para fazer isso? Vamos nos libertar desta nossa mente que está sempre ativa, sempre a trazer novos pensamentos para a nossa vida e simplesmente estar aqui, neste momento, nada mais importa. Libertar-nos de todo o stress, ansiedade, de tudo o que temos para fazer, tudo o que fizemos ontem, tudo o que temos para fazer hoje, da nossa to-do list interminável, e estar aqui com a nossa alma, onde tudo começa. Conectarmos com esta alma que tem todas as respostas e conectarmos com a nossa intuição, a intuição que é o GPS da nossa alma, que nos diz exatamente o que temos de fazer a cada momento, que é o nosso superpoder que está lá para nós sempre, que nos dá as setas, que nos dá o caminho, que nos diz exatamente se virar à esquerda ou à direita. Está tudo dentro de nós. Vamos nos permitir conectar com esta voz com tanta sabedoria que sabe exatamente o que tem que fazer a cada momento. Vamos acreditar, confiar que não estamos sozinhos, que estamos a ser guiados, que estamos a ser um canal para o que tem que surgir através de nós, para os passos que temos que dar na nossa vida. Conectem com a vossa alma e perguntem-lhe
Quais são os segredos que guardas dentro de ti? Qual o caminho que queres seguir? O que queres fazer? O que queres criar? O que quer que seja? Qual é a pergunta que queres fazer à tua alma? Faz agora. Qual é a pergunta que queres ver respondida na tua vida? Qual o caminho que queres seguir? Se has de fazer aquele projeto ou não, se has de fazer aquela viagem ou não, se has de deixar aquele trabalho ou não, seguir aquele trabalho ou não, estar com aquela pessoa ou não, o que quer que seja. Qual é a decisão que tens que tomar para a tua vida? Pergunta sabendo que a tua alma tem todas as respostas. Pergunta que permite-te ouvir. A resposta está dentro de ti e no momento certo vai chegar. Está atento a esse momento. Só tens de fechar os olhos e permitir conectar-te a toda esta magia que nos diz qual o caminho a seguir. Confia que está tudo dentro de ti. E com essa certeza podemos lentamente voltar para o nosso corpo físico, lentamente mover os dedos das mãos, dos pés, mover o pescoço, inspirar pelo nariz e expirar, libertar. Quando estivermos preparados, cada um de nós ao seu próprio ritmo, pode lentamente abrir os olhos, voltar para este momento. E portanto, esta foi uma meditação super simples para vos mostrar que é tão fácil voltarmos para nós, voltarmos para a nossa alma, para a nossa intuição. E esta é só uma ferramenta, há tantas outras. Experimentem-nas, façam-nas parte da vossa vida e vejam a vossa intuição fluir, vejam a vossa vida tornar-se muito mais simples e em muito maior alinhamento com a vossa verdade, com aquilo que vocês vieram cá para fazer e criar. Muito obrigada por me terem ouvido, obrigada por estarem ao meu lado neste podcast, seja há 3 meses, mesmo que este seja o primeiro que estão a ouvir. Tem sido incrível estar com vocês nesta jornada e um grande beijinho e até ao próximo episódio. Obrigada por me ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti, do teu crescimento e evolução, a tua prioridade. Tu inspiras-me como não podes imaginar. Se gostaste deste episódio, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcasts para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. Faz ainda um screenshot deste episódio no teu Instagram, tag-me e partilha comigo as principais lições que retiraste. Quero saber o teu feedback. E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info@inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. Quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para teres acesso às notas deste episódio e aproveita para subscreveres a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade.
Espero por ti no próximo episódio. Até lá, acompanha-me pelas redes sociais para mais inspiração. E mais importante que tudo, não te esqueças, o mundo precisa da luz única que só tu podes trazer. Chegou o momento de brilhares.